E aí, pessoal, tudo bom? Como é com vocês? Tô tomando um cafezinho aqui. Café é vida em fase líquida, né? Bom, então vamos seguir aqui o nosso cronograma. Agora a gente vai ver um movimento uniformemente variado. O que é isso, galera? Bom, primeiro a gente precisa perceber o seguinte. A gente estava tratando na última aula sobre o movimento com velocidade constante. Só que a gente não tem como ter velocidade constante o tempo todo. Por exemplo, tem sinais, a gente precisa parar. Se a gente está parado no sinal, a gente precisa andar com um veículo. A gente precisa parar quando tem quebra-mola, esse tipo de coisa. Então, existem alguns momentos em que a velocidade pode mudar. E essa mudança de velocidade tem a ver com algo chamado aceleração média. Ok? Então, o que é aceleração média? É a variação de velocidade que você teve, né, em razão, ou seja, dividido pelo tempo que você levou para variar essa velocidade. Ok? Então, tá aqui, ó. Aceleração média ΔV sobre ΔT, né? Onde a variação da velocidade é dada em metros por segundo, e como qualquer delta, né, qualquer variação é o quê? Isso, final menos inicial. Velocidade final menos a velocidade inicial. Ok? Bom, então eu tenho metros por segundo dividido por tempo, que é dado em segundo. Então, metro por segundo dividido por segundo de novo, eu acabo tendo metros por segundo ao quadrado. Essa é a unidade da aceleração. O que significa isso? Se eu tiver uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, significa que a cada 1 segundo a minha velocidade aumenta de 3 metros por segundo. Ok? E se eu tiver uma aceleração, por exemplo, de menos 2 metros por segundo ao quadrado, significa que a cada 1 segundo a minha velocidade vai diminuir o seu valor de 2 metros por segundo. Ok? Então, um exemplozinho aqui, ó. Com a aceleração de um corpo que é do repouso, ou seja, o que significa repouso? Repouso vai me representar que a velocidade inicial desse camarada é quanto? É zero, ok? Em repouso significa que você está parado. Tá? Ficou uma bosta, mas tá bom. Ok? Beleza? E alcança a velocidade final de 8 metros por segundo entre os instantes 0 a 10. Então, o meu ΔT é 10 menos 0. Então, ΔT, intervalo de tempo. Ok, pessoal? Então, como que eu faço isso? Né? A aceleração vai ser a velocidade final, que é 8, menos 0, que é a velocidade inicial, dividido por 10 menos 0. 8 sobre 10, 0,8 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Bom, e quando eu tenho um movimento em que essa aceleração é constante, eu digo que eu tenho um movimento uniformemente variado, que eu estou tampando aqui. Ah, consigo me mover agora daqui, ó. Vou ficar, diminuir aqui um pouquinho. Vou ficar aqui agora escondido aqui em cima, tá? Subir na vida, vou ficar aqui. Bom, pessoal, então, eu tenho um movimento uniformemente variado, ok? Ou seja, é um movimento cuja velocidade é variada e a aceleração é constante, ok? Beleza? Movimento com aceleração constante, tá? Aceleração constante. Então a velocidade varia, ok? Constante. Então a velocidade muda. Como que a velocidade vai mudar? Vai mudar dependendo, se eu tiver a informação do tempo, eu vou ter a função horária da velocidade. Lembra por que horário? Isso, horário está ligado ao tempo. Então, quando você quer calcular a velocidade quando se tem o tempo, é isso daqui. V igual a V0 mais AT. Ou seja, a velocidade final é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Ok? Jason, e se eu não tiver o tempo? Por exemplo, que nem algumas empresas de carro costumam fazer, vai verificar o desempenho do seu carro, da sua moto. O que eles fazem? Pegam o veículo a partir do repouso e aceleram durante 100 metros. Ok?
Bom, se acelerou durante 100 metros, metros é unidade de distância, né, de deslocamento, não é tempo. Então, quando você não tiver o tempo, tiver só deslocamento, você usa a equação desenvolvida por Torricelli. Ok? Então, sem tempo, irmão, Torricelli. Beleza? Com tempo, função horária da velocidade. Lembrando que vovô e vovó ainda namoram, né? T de namorar, né? Beleza? Bom, e a posição como é que fica? A posição lá no movimento uniforme era o sorvete, né? Posição final é a posição inicial, S0, mais VT, ok? Porém, agora a gente tem o sorvetão. Por que sorvetão? Porque entra mais um termo aqui, ó. Entra o termo da aceleração, AT ao quadrado sobre 2, ok? Sendo rigoroso, pessoal, na verdade, todas essas equações aqui deveriam ter um pequeno ajuste, tá? Que é o sinalzinho de menos aqui. Por que isso? Porque você pode ter aceleração negativa, tá? Então, tudo, na verdade, é mais ou menos. Se você tiver aceleração positiva, show, usa mais. Se você tiver uma aceleração negativa, show, também usa menos. Ok? Beleza, pessoal? Podemos seguir? Então, vamos lá. Quanto aos tipos de movimento, pessoal, lembra? A gente tinha visto os movimentos progressivos, que é quando a velocidade é positiva, e retrógrado, ou como está aqui na folhinha, né, regressivo, mas o termo mais comum é retrógrado, ok? Bom, quando que eu tenho isso, né? Progressivo, velocidade positiva, e retrógrado, velocidade negativa. Quando a gente tem a presença da aceleração, a gente tem uma outra classificação, que é o acelerado ou retardado. O que significa isso? O movimento acelerado significa que a velocidade e aceleração têm o mesmo sentido, ok? Por exemplo, aqui, ó, acelerado, ó, velocidadezinha apontando para a direita, que seria o sentido positivo, e aceleração também, sentido positivo. Então, as duas aqui são positivas. Ok, ó, então, positivo aqui, e aqui, ó, positivo. Tá bom? E aqui, ó, a velocidade está negativa, que está indo para a esquerda, e a aceleração também. Então, também é um movimento acelerado, tá bom? Ele acelera, só que para o lado esquerdo, ok? Ou para o lado, ou para baixo, depende do lado que você considera que é o negativo, tudo bem? E quando que é o retardado? Retardado é quando a gente tem velocidade e aceleração com sinais diferentes, tá? Por exemplo, quando você... Deixa eu acabar de escrever aqui. Significa que, olha aqui, ó. Por exemplo, neste caso aqui. Tem um murilo que tá andando aqui, ó. A velocidade desse cara aqui, opa, aqui é positiva. Ok? Positiva. E aqui, a aceleração desse cara, ó, é negativa, porque tá para a esquerda. Tá bom? Agora esse cara aqui, por exemplo, ele tem uma velocidade negativa. Deixa eu botar aqui. Que ele tá pegando aqui na imagem. Deixa eu sair daqui. Não sai. Então aqui a velocidade está negativa, menor do que zero. E aqui é positiva. Beleza? Ou seja, quando é acelerado, o valor de V aumenta. O módulo de V aumenta. Ok? Aumenta, por exemplo, de 10 para 15, de 2 para 10, ok? Ou ainda aumenta
de menos 2 para menos 5, por exemplo. Oi, Jason, mas menos 2 para menos 5 aumentou? Sim. O módulo, o valor da velocidade aumentou. Ok? O módulo aumentou. E o retardado é quando o módulo, né, eu vou até escrever a palavra módulo agora, módulo ou intensidade diminui. Opa, módulo. É difícil escrever isso aqui, gente, porra. Módulo da velocidade diminui. Ok? Só fazendo um testezinho aqui. Ah, já aprendi como é que faz linha reta. Beleza. Ok, pessoal? Tá bom? Acelerado, o módulo, o valor da velocidade aumenta. Retardado, o módulo, né, o valor da velocidade diminui. Tá bom? Progressivo, velocidade positiva. Retrógrado, velocidade negativa. Bom, então vamos aos gráficos, né? Como a aceleração é constante, então o valor dela não muda ao longo do tempo. Olha aqui, ó, paralelo ao eixo do tempo. Tá? E aí, se eu pegar para calcular a área desse gráfico da aceleração pelo tempo, eu vou ter a variação da velocidade. Então, essa área aqui, a área ela equivale, okay, numericamente, à variação da velocidade. Ok? Tá bom? Bom, e como fica o gráfico? Desculpa, barulho aqui de novo do celular. Bom, e como é o gráfico da velocidade em função do tempo? Olha aqui, pessoal, tá vendo? A velocidade está elevada a 1. E aqui também, ó, elevado a 1. Ou seja, então é uma função linear. Tá? Onde inicia o gráfico da velocidade é a velocidade inicial. É o mesmo raciocínio do que a gente tinha visto para a equação do sorvete. Lembra do movimento uniforme? O mesmo raciocínio. De onde começar o gráfico é o inicial daquilo. No caso aqui é velocidade. Então aqui é a velocidade inicial, assim como aqui. Okay? Mas quando eu tenho uma aceleração positiva, olha o que acontece. O valor da velocidade aumenta. Ó. Aqui, tá vendo? Desse jeito. E aqui, diminuindo, aceleração negativa. Tá bom? Reta ascendente, aceleração positiva. Reta descendente, aceleração negativa. Ok? Bom, e como que vai ficar aqui agora para a posição ou espaço, como está representado aqui, em função do tempo? Se a gente for observar, galera, o maior expoente que eu tenho aqui do tempo não é mais 1, é 2. Ok? 2. E aqui, o cara está elevado a quanto? A 1. Estão vendo? Ou seja, isso é uma equação de segundo grau. E o gráfico característico disso é uma parábola. Né? Então, como que vai ficar dependendo se for uma aceleração positiva ou uma aceleração negativa? Se for uma aceleração positiva, olha o que parece o gráfico. Bom, A é de aceleração, mas segundo a famosa filósofa do nosso país, A é de amor. Isso. Beleza? Então quando você tem aqui, ó, amor positivo, você tem muito amor, você fica feliz. Então imagina dois olhinhos aqui, ó. Olha lá, ó, fica feliz. Ok? Beleza? Vou os olhinhos aqui. Bom? Só que, observem que eu tenho esse pontilhado determinando exatamente uma divisão certinha. Essa é a característica de uma parábola, você consegue dividir como se fosse um espelho, tá? O que acontece do lado acontece simétrico, não é igual, é simétrico do outro lado, é espelhado. Nessa primeira parte aqui, observa o seguinte, a posição do cara não está diminuindo, ó, espaço ou posição, tá? Espaço ou posição, tanto faz. A posição está diminuindo. Se a posição está diminuindo é porque ele está indo para o lado negativo, né? Ou seja, ele tem velocidade negativa. Só que velocidade negativa com aceleração positiva, o que a gente tem? Sinais contrários, né? Então o movimento é retardado. Ok?
Agora, quando a gente pega e compara, apesar de ter aceleração positiva, e ali ó, com a velocidade positiva, o que, que vai rolar ali? Ó? Velocidade positiva e aceleração positiva. Então o movimento é acelerado. Ok? E aqui nesse ponto chamado de vértice, o que, que acontece? A velocidade do cara se iguala a zero. Tá bom? É como se ele tivesse, não aqui exatamente nesse gráfico, mas é como se tivesse passado pela origem ou parou e voltou a inverter o sentido do movimento. Ok? Aqui ele estava indo para a esquerda, por exemplo, porque a velocidade é negativa, e aqui já está indo para a direita. Tá? A gente pegou um retorno, algo do tipo. Para fazer isso, em algum momento ele tem que parar, não é mesmo? É igual quando você quer girar o seu ventilador de teto na posição contrária. Então você tem que esperar ele parar para poder ele inverter a posição. Mesma coisa. Tá? Então aqui, ó, outra coisa, da posição em função do tempo. Só que agora com pouco amor, tá vendo? Pouco amor. Se você fica com pouco amor, como é que você fica? Triste. Olha lá. Olha lá. Triste. Poxa, poxa. Beleza? Fica triste. Tá? Então observa aqui, ó, aceleração negativa e aqui, ó, velocidade positiva. Por que é que eu tenho velocidade positiva? Porque observe como a posição do cara está aumentando com o tempo. Ó. Tá passando o tempo aqui e a posição dele está aumentando, está subindo. Então aqui, ó. Então, aceleração negativa, velocidade positiva, o movimento é retardado. É, por exemplo, o caso quando eu jogo um objeto para cima. Tá? Ele vai subindo, mas vai subindo cada vez mais devagar, até que chega um momento que ele para, que é aqui no vértice. E então ele começa a... vai cair. E aí, quando ele cai, mano, já desce como? Acelerado. Por que, que ele vai descer acelerado? Deixa eu só trocar de cor aqui, canetinha. Por que, que ele vai descer acelerado? Nem sei que cor fica bom ali. Deixa eu botar aqui. Só pegar esse magenta aqui, vamos testar assim. Então, ó, velocidade negativa com aceleração negativa. Então, o movimento é acelerado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá. Nosso primeiro exercício. Vamos lá. Um trem corre a uma velocidade de 20 metros por segundo quando o maquinista vê um obstáculo 50 metros à frente. A desaceleração, então ele já está querendo dizer para você o seguinte aqui, ó. Essa aceleração é negativa. Até porque se você quer parar, gente, você já tem velocidade e você tem que ter uma aceleração negativa, senão você vai cada vez mais rápido, né? Você tem que ir cada vez mais devagar. Tá bom? É o trem para que não haja o choque. Show? Então, vamos representar aqui mais ou menos, ó. Aqui está o obstáculo. Vou botar uma barreira aqui. E aí tá vendo o trem. Como é que desenha o trem? Não sei. Aqui o trem. 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 Ok? O trem tá vindo aqui. Bom, que está aqui uma distância de 50 metros. Então, se ele não quer bater, ele tem 50 metros para percorrer sem bater em nada. Tá bom? Então, olha só, tá vendo? Em nenhum momento mencionou o tempo. Eu tenho velocidade inicial, que é isso aqui. Né? Ele quer saber dessa aceleração. Eu tenho esse deslocamento para fazer, ó. Então, quando é sem tempo, irmão, o que, que eu tenho que fazer? Torricelli, beleza? Então, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado.
Como aqui eu já sei que a aceleração tem que ser negativa, eu já vou colocar o sinal de menos. Jason, e se eu não colocasse? A tua resposta ia aparecer com um sinal de negativo. Não significa que você estava errado. Ele só está indicando que o sinal que você adotou está equivocado. Ok? Então tá essa. Então vamos lá, ó. A velocidade final desse cara tem que ser zero, né? Porque se ele vai parar, né, não haja choque, então zero ao quadrado, que vai dar zero, é igual a 20 ao quadrado menos 2 vezes a aceleração vezes 50. Eita, ficou feio 5. Vezes 50. Ok, pessoal? Então, ó, olha, 2 vezes 50 vai dar 100. Então tem menos 100 aqui. Se eu jogar para o outro lado, ele vai para o outro lado o quê? Somando, né? Com zero. Então vou ter 100 vezes A é igual a 20 ao quadrado, pessoal, vai dar 400. Porque 20 é 2 vezes 10. Ok? Então 2 vezes 10 ao quadrado vai ficar 2 ao quadrado, 4. 10 ao quadrado, 100. Então, ó, posso cortar aqui. Tchá, 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 tchá. Né? Então, logo, quanto que vai ser o valor da minha aceleração, pessoal? Isso aí. A aceleração é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Ok? A alternativa correta aí, letra A. Show? Próximo. O gráfico a seguir representa a velocidade de um corpo que se desloca em estrada reta em função do tempo. Durante a freada, os módulos do deslocamento e da aceleração em unidade de sistema internacional são. Então, pessoal, vamos ter cuidado no seguinte. Observa que aqui tem dois... Opa! Observa aqui que eu tenho uma etapa dele aqui, ó, que a velocidade não muda, ou seja, é constante. Então aqui ele ainda estava em movimento uniforme, estão vendo? Ele não freou. Quando que eu sei que ele começou a frear? Que é quando a velocidade começa a cair. Então a freada é a partir de onde? Daqui, ó. Ou seja, de 5 a 10 segundos. Por que eu estou destacando isso aqui? Porque é o seguinte, galera. A área do gráfico velocidade pelo tempo dá o quê? Deslocamento. Lembra da última aula? Carlos Drummond de Andrade falando isso. A área do gráfico velocidade pelo tempo dá o deslocamento. Então, a área vai ser numericamente igual ao deslocamento. Só que, pessoal, eu não vou pegar a área toda, porque ele só quer durante a freada. Freada. Tem que prestar atenção nisso, ok? Então, que figura que formou aqui? Um triângulo, né? E qual é a área de um triângulo? É a base. E quanto que vale essa base? 5, né? Porque vai de 5 até 10. Então é 5. E 5 é a base. Qual é a altura? 20. Dividido por 2. Opa. Por 2. Ok? Então, ó. Se eu cortar aqui, ó. Tchá, tchá. Aqui fica 10. 5 vezes 10, 50. 50 metros. Show? Já dá para eliminar 3 opções aqui, né? 3 opções. Show de bola.
Agora, o que falta? Como ele pediu um módulo, pessoal, eu tenho que prestar atenção, né, que não vai me importar o sinal, mas eu tenho que fazer dessa forma. Né, da aceleração durante a freada. Então, durante a freada, ó, quanto que vai valer a aceleração dele? É ΔV sobre ΔT. Lembra, quando o cara fala módulo, significa que eu não vou me importar muito com o sinal, ok? No final. Então, qual foi a velocidade final dele? Pum. Aqui, ó. 0 menos... Qual era a velocidade que ele tinha no instante de 5 segundos? Aqui, ó. Sigo pontilhado. Aqui, ó. 20, que era a velocidade inicial dele durante a freada. 0 menos 20 dividido por quanto tempo que isso aconteceu? 5 segundos, né? De 5 até 10. Então, menos 20 sobre 5 vai dar menos 4. Como ele pediu um módulo, o módulo vale 4. Então, qual é a nossa alternativa correta aqui? Letra D. Beleza? De demorou, vamos estudar física. Show? Próximo. Ó, numa corrida de 100 metros rasos, um velocista cobre o percurso no intervalo de tempo aproximado de 9 segundos, pessoal. Então, essa daqui é a distância já que o cara vai andar, né? E esse daqui é o intervalo de tempo. Qual é a aceleração apropriada do velocista, supondo que esta seja constante durante seu percurso, ou seja, um movimento uniformemente variado? Galera, vamos lá. Todo mundo aqui já assistiu, seja em Olimpíada, seja em qualquer lugar, que um cara quando faz esses 100 metros rasos, ele parte do repouso. Então, se ele parte do repouso, significa que a velocidade inicial dele é quanto? 0. Ok? Bom, e ele sai da largada. Se ele sai da largada, a posição inicial dele é quanto? 0. Ok? Então, se ele sai do zero e percorre 100 metros rasos, qual é a posição final dele? A posição final dele é de 100 metros. O tempo ele deu, que isso tudo aconteceu em 9 segundos. Então, ele quer saber a aceleração, pessoal. Então, ó, velocidade inicial, posição final, tempo, e ele quer aceleração. Então, o que eu vou usar? Sorvetão, a função horária da posição. Ok? Então, ó, S é igual a S0 mais V0t mais ou menos a aceleração. Mais, porque ele está avançando, né? A posição dele está aumentando, então aceleração positiva. T ao quadrado sobre 2. Ok? Então, ó, vamos simplificando aqui, né, as coisas. O que eu vou ter? Ó? Posição final dele, 100. Posição inicial dele é quanto? 0. Mais a velocidade, que é 0, velocidade inicial, vezes... Qual era o tempo? 9, mais a aceleração, vezes o tempo ao quadrado. 9 ao quadrado sobre 2. Ok? Então, pessoal, olha só. Eu tenho um zero ali, e além disso, ainda tem o quê? O zero que está multiplicando 9. Se o zero está multiplicando 9, tchá, isso aqui morre porque vai dar zero. Zero vezes qualquer coisa vai dar zero. Né? Então, a única coisa que me sobrou aqui vai ser o quê? Que 100 é igual a aceleração vezes 81 ao quadrado. 81 ao quadrado não, desculpa. 81, porque 9 ao quadrado é 81, sobre 2. Eu ainda não sei apagar, pessoal, ainda vou descobrir. Então, ó,
Isolando a aceleração vai ser quanto? 2 vezes 100, 200. 200 é igual a aceleração. Só que não tinha 81 multiplicando ela aqui? A aceleração, deixa eu escrever melhor aqui. Então 81 vem aqui para baixo. Ok? Então quanto que vai dar essa aceleração, pessoal? Olha só. Se o 81, no lugar de 81, fosse 100, daria quanto? 200 divididos por 100, 2. Só que esse cara é um pouquinho menor do que 100. Se ele é um pouquinho menor do que 100, então significa que vai dar um número um pouquinho maior do que 2. Ok? Então, qual a alternativa que a gente tem aqui que é um pouquinho maior do que 2? Isso vai dar aproximadamente 2,5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, qual a alternativa aqui? Letra B. Ok, pessoal? Então, consigo ver aqui a posição final dele, o tempo que ele levou para isso. Ele não falou nada, então posso considerar que ele partiu da origem. E no velocista, no caso, ele começa a corrida dele no repouso. Ok, pessoal? Próxima questão. Olha lá. Um trem de 120 metros de comprimento se desloca com velocidade escalar de 108 km por hora. Okay? Então, esse trem, ao iniciar a travessia de uma ponte, então ele estava assim no início. Então, esse cara aqui, ó. Aqui eu não sei como é que apaga, gente. Não sei mesmo. Não sei, deixa eu tentando aqui umas paradinhas. Deixa eu tirar, não sei. 108 km por hora, isso daqui é a velocidade inicial. Atravessando, freia uniformemente, então a aceleração é negativa. Saindo completamente dela após 10 segundos, né? Com velocidade de 72 km por V. Ok? Bom, o comprimento da ponte é... Então, galera, olha só. O trem estava vindo... Aqui. Beleza? Aí ele vai passar pela ponte, que eu não sei o tamanho, mas eu vou chamar de... Ele tem um tamanho D. E aí o trem chega desse lado, ó. Considera que isso é a mesma coisa que isso, tá? Então esse pedacinho aqui, galera, esse pedaço que é o tamanho do trem tem 120 metros. 120 metros, galera. Então observem o quanto que esse cara andou de fato, né? A traseira dele veio para cá, então a traseira dele andou os 120 metros, ok? Mais a distância D, a mesma coisa para a dianteira dele, né? O que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero dizer, da mesma forma que a gente fez, né, um exemplo na aula de movimento uniforme, o ΔS desse cara, o deslocamento dele foi de quanto? Foi de 120 metros mais D. Ok? Bom, só que é o seguinte, galera, eu não tenho informação da aceleração. Pessoal, sempre que for uma questão que envolva mudança de velocidade e você não souber a aceleração, a primeira coisa a fazer é calcular a aceleração. Ok? Primeira coisa a fazer. Então, como que nós vamos calcular a aceleração aqui? Primeira coisa, a gente tem que tirar dessas unidades aqui de km por hora. Né? Então, cadê minha caneta?
Aqui, achei. Vamos lá. Então, transformando isso aqui, ó, eu vou ter que a velocidade inicial desse cara, 108, eu tenho que dividir por 3,6. Ok? E aí, dividindo por 3,6, né, eu tenho que 108 km por hora, corrija essa letra aqui, equivale a 30 metros por segundo. Ok? 30 metros por segundo. Bom? E a minha velocidade final vai ser de quanto? 72 km por hora. 72 km por hora vai dar 20 metros por segundo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é calcular a aceleração, né? Como? Eu tenho velocidade inicial, tenho final e tenho tempo. Então, eu posso aplicar diretamente na equação da aceleração. Então, a aceleração é ΔV sobre ΔT. Então, a velocidade final 20 menos velocidade inicial 30 dividido pelo tempo, que é de 10 segundos. Então, isso aqui vai dar menos 10 dividido por 10. Isso vai dar, então, quanto? Menos 1 metro por segundo ao quadrado. Ok? Menos 1 metro por segundo ao quadrado. Agora sim, olha, eu tenho distância, é o deslocamento aqui a ser feito, aceleração e as velocidades. Então, posso usar quem? Isso, Torricelli. Então, ó, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado. O mouse está travando. Então, aqui, ó, quadrado menos... Por que menos? Porque eu sei que já que a aceleração é negativa, tá? Ah, Jason, e se eu botar mais? Tudo bem, bota. Olha só o que vai aparecer. 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Então, olha só. Velocidade final 20 ao quadrado é igual a velocidade inicial 30 ao quadrado mais 2 vezes aceleração menos 1. Tá vendo como é que o sinal de menos ia aparecer de qualquer jeito? Se eu já tivesse colocado o sinal de menos aqui, gente, é para colocar um 1, tá? Porque eu já considerei que ela era negativa, ok? Vezes ΔS. E o ΔS desse cara é quanto? 120, que é o próprio tamanho dele, mais a distância do túnel. Tamanho do túnel, tá bom? Então aqui eu vou ter, ó, 400 é igual a 900, ok? Menos 2 vezes 120 mais 10. Mais 10 não, desculpa, mais D. Então, ó, eu vou jogar esse cara lá pro outro lado, ele vai chegar somando. Então, ó, já abrindo aqui a conta, 2 vezes 120 vai dar 240. Mais 2D. Igual a quanto? 900 que ficou aqui. E o 400 que estava lá do outro lado, eu vou jogar para cá. Então, ele vem subtraindo. Ok? Então, ó, aqui eu vou ter
2D, que eu vou jogar o número lá para o outro lado de novo. 900 menos 400 vai dar 500. 500 menos, ok? 240. Então, a distância vai ser de quanto? Aqui. 500 menos 240 vai dar 260. E o 2 que estava aqui multiplicando vai para cá dividindo. Ok? Então, 260 por 2 vai dar 130 metros. Ok? Então, alternativa bola. Ok, pessoal? Beleza? Então, primeiro eu calculei aqui a aceleração, né? Depois determinei a primeira aceleração. Depois calculei aqui qual seria o tamanho desse túnel, já considerando aqui o tamanho do trem. Okay? Sempre que for questão de algo falando, um troço de tamanho tal ultrapassou um trem, ultrapassou um túnel, ultrapassou uma ponte. Gente, é sempre o tamanho do troço mais o tamanho do túnel, o tamanho do que for. Tá bom? Então, mais uma aqui para poder a gente encerrar, pessoal. Um carro se desloca ao longo de uma linha reta. Sua velocidade varia de acordo com o tempo, conforme indicado no gráfico. Essa questão eu esqueci de colocar, mas ela é da UERJ, 2018 ou 2019, se eu não me engano. A função que indica o deslocamento do carro em relação ao tempo é... Bom, então, primeiro cuidado, porque esse é um gráfico da velocidade em função do tempo. Então, vamos prestar atenção nisso. Ok? Então, a gente precisa levantar alguns dados. Como que é a equação da posição em função do tempo? É o deslocamento, né, e tal. Ele quer equação para esse cara. Bom, a gente já percebeu que se a velocidade varia, é porque é um movimento uniformemente variado. Então, tem que escrever a equação do sorvetão. V0 t mais a t ao quadrado sobre 2. Ok? Então, vou encaixando os termos aqui, tá? Bom, primeira coisa. O problema me disse de onde o cara começou? Não. Então, eu posso considerar que ele partiu da origem. Então, eu vou lá e forço que a posição inicial dele seja igual a 0. Ok? Tá bom? Então, olhando aqui para o próximo termo da equação, quem é o cara que está multiplicando o tempo? É a velocidade inicial. E como que eu descubro a velocidade inicial desse cara? Bom, é só voltar aqui no gráfico, né, da velocidade em função do tempo. Onde começa o gráfico é minha velocidade inicial, tá? Então, onde que começou? Do 5. Então, o meu 5 aqui é a velocidade inicial. Ok? Então, eu já descarto a letra C e descarto a letra D. Só sobrando A e B. Ok? Outra coisa. Pessoal, o valor da velocidade aqui está aumentando ou está diminuindo? Está aumentando. Então, a variação de velocidade é positiva. Logo, significa que a minha aceleração também vai ser positiva. Então, se aqui é positivo, o termo que está multiplicando ao quadrado, na verdade, ó, o tempo ao quadrado é A sobre 2, mas é um valor positivo. Então, do que sobrou aqui, qual a opção que é 5t mais alguma coisa? É a letra B. Ok? Ah, mas Jason, e se eu quisesse calcular a aceleração? Tem como, tá? Tem que montar o resto da equação? Tem como? Claro, vamos lá. Como que seria a aceleração aqui? A aceleração vai ser a variação de velocidade no tempo. Qual foi a variação de velocidade? Velocidade final, 20. Menos a velocidade inicial, 5.
dividido por qual é o intervalo de tempo que tudo isso aconteceu? 12 segundos. Isso aqui ó, vai dar 15 dividido por 12. Ok? Quanto que vai dar isso aqui? Galera, 15 não é um pouquinho maior do que 12? Então, se fosse 12 dividido por 12, daria 1. Como 15 é um pouquinho maior do que 12, né? Significa que isso vai dar um pouquinho maior do que 1. E aí, fazendo o cálculo aqui de cabeça, 15 dividido por 12, rapidão aqui de cabeça, 15 dividido por 12 vai dar 1,25 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, aqui vai entrar 1,25 dividido por 2 vezes t ao quadrado. Então, aí sim, ó, eu vou ter 5 vezes t mais metade de 1,25 vai ser 0,625 vezes t ao quadrado. Ok, pessoal? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima aula.